Olá, queridos e queridas. Mais um momento que a gente vai estar juntos. O meu desejo é que o Senhor possa falar através disso aqui, eu possa atingir a sua vida, possa tornar a sua vida com um sentido maior, com alegria, com paz, com a esperança que o Espírito do Senhor chegue até aí, junto com essa palavra, junto com esse momento de reflexão. Amém. E hoje a gente vai começar a estudar sobre esse tema ungido, olhando para o Evangelho de João e pegando algumas ideias, algumas características deste ungido. Mas nós vamos começar a falar sobre o ungido em outro livro, que é lá em 1 João. E o ungido é alguém que foi ungido por Deus para libertar o mundo das forças malignas, inteligentes, e de toda essa carnalidade como consequência da presença do mal no mundo. E a gente olha para Jesus e vê ele como esse, o escolhido, o Cristo, o Messias. Essas palavras, elas são semelhantes e significam quase que a mesma coisa. Ungido por Deus para vir salvar o mundo das forças do mal. Os judeus acreditavam que o ungido de Deus iria libertar o povo da ação do Império Romano, ia colocar o povo judeu acima de todos os povos, no sentido político, militar, ia transformar os judeus numa potência, assim podemos dizer. Mas lendo os evangelhos, a gente percebe que essa ideia não foi a que prevaleceu quando veio o ungido. E a gente quer estudar mais sobre o ungido, para que esse ungido unge as nossas vidas a cada dia, já que já fomos ungidos, mas que ele possa continuar cuidando de nós, nos salvando da nossa maldade, de toda a maldade no mundo. Quero convidar você a abrir lá em 1 João 1, do 1 ao 5. E eu vou lhe convidar a escutar uma versão, a mensagem, que diz assim: desde o princípio, desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com suas mãos, a palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares, agora sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. É importante a gente pensar em algumas palavras, como ouvimos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. Então, desde esse primeiro dia deles com o ungido, o Jesus, eles estavam diante de uma pessoa. Porque as características que diz no texto é próprio de uma pessoa, que você pega, que você vê, que você escuta. Tem carne, tem osso,
E Jesus é o nosso mestre dos mestres, mas ele vem em forma humana. Ele tinha consciência, ele tinha sonhos, ele tinha vontade, ele tinha valores, ele tinha senso, personalidade e por valores. Isso é muito característico de uma pessoa, porque é muito comum a gente ver alguém que tem como valor ser desonesto, pisar na cabeça das pessoas, querer ganhar mais dinheiro em cima das pessoas. Tem outras que são totalmente diferentes, são honestas. Então é comum do ser humano ter valores, é comum do ser humano ter sonhos. Quantas vezes escutamos: eu quero ser dentista, eu quero ser professor, eu quero ser... Tem um tanto de coisa, né? Que as pessoas querem ser. E cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem, como diz os antigos, cada um tem seu sistema. E quando a pessoa é muito tem vários valores assim bem firmes, que você tem que saber como lidar com ela. Fala que ela é uma pessoa sistemática, né? Então, esse Jesus, ele é um Jesus que é uma pessoa. Você está escutando um carro passando assim, é porque a gente está ainda se adequando, então vai escutar vários barulhos por aí afora, mas eu peço que continue aqui com a gente, tá bom? Isso é muito importante, pensar Jesus como uma pessoa, porque ele não pode ser moldado assim por nós, não pode ser aperfeiçoado. A gente não pode pegá-lo parcialmente, só uma parte, aquela que nos interessa. Porque é muito comum a gente tratar ideias, a gente pega só aquilo que nos favorece. Ou uma força que a gente se apropria dela para que faça ou age em nosso favor, faça aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Jesus não é assim. Jesus tem sonhos, tem valores, tem uma personalidade. Jesus tem suas vontades. Não pode ser manipulado por ninguém. O interessante é que a gente costuma trabalhar, a gente costuma estudar as doutrinas da Bíblia e corre um grande risco de tornar Jesus como um sistema de ideias. É o Jesus que é isso, o Jesus que é aquilo, e acaba que Jesus vira uma ideia. A gente ou vira algo frio, ou vira algo que a gente pode se apropriar, porque quando você lê o livro, você se apropria de tudo que está naquele livro, de tal forma que você pega para si aquilo que lhe convém. E Jesus não é assim. A gente não pode pegar apenas as partes que nos agrada de Jesus ou considerá-lo ele como uma força, ou como ideia. A gente precisa considerá-lo como uma pessoa. Os fariseus, eles tinham essa visão de superiores, porque se achavam muito espirituais. O problema é que eles se apropriaram de alguns valores
e esqueceram de outros. O risco que corre da gente fazer com Jesus, porque eles valorizavam, por exemplo, o sábado de tal forma que se neste dia alguém estivesse levando qualquer quantidade, teria um problema com eles, com os simpatizantes dos fariseus, porque o sábado era sagrado, era uma radicalidade em relação à obediência, que até os detalhes contavam. Lembremos que o paralítico foi abordado pelos judeus por estarem carregando a sua cama. E ele foi curado, mas eles olhavam que eles estavam que ele estava carregando. Jesus curava no sábado e eles ficavam bravos com Jesus por causa disso. Vê se pode. Por outro lado, existia ordenanças bíblicas que não eram assim valorizadas. Por exemplo, lá em Deuteronômio 15, 1 e 3, vai dizer que a cada 7 anos você cancelava toda a dívida do seu irmão. Isso não era comum naquele tempo. Pelo contrário, além das dívidas, era comum ter os impostos sendo cobrados. Eles passavam por cima dessa ideia. Então, valorizava demais algumas coisas e outras de menos. E a gente encontra com Jesus, não é a pessoa que estuda a Bíblia inteira, super inteligente, que encontra com Jesus. É Ele que encontra conosco e essa relação é com alguém. E Ele que tira a nossa cegueira dos nossos olhos e faz a Bíblia ter sentido na sua integralidade. Não é uma parte apenas, é toda a Bíblia. E coloca dentro de nós esse desejo de vivê-la, de ter prazer de vivê-la. Isso não é algo humano, isso é algo sobrenatural. Isso advém da relação com Deus, da relação com Jesus. A nossa relação com Jesus é uma relação com Deus, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são um. E os discípulos entenderam isso, entenderam que estavam diante daquele que é a vida eterna, daquele que é a luz, mas que é uma pessoa. Imagina, eles tiveram contato com Jesus, viram, pegaram Jesus quando acordou de mau hálito, eles sentiram. Que bacana, né? Como eu queria estar junto com eles, né? É uma experiência muito extraordinária. Então, e esse Jesus ele nos surpreende, como lá na cruz, onde ele morreu na cruz, ele morreu para se relacionar conosco. E esse relacionamento é algo quente, é algo que nos influencia, é algo que nos desperta, é algo que faz a Bíblia fazer todo sentido para nós. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia a cada dia com essa ideia de que não é uma parte só que faz sentido para nós, mas toda ela faz sentido. De viver cada
princípio da Bíblia, os mais fáceis e os mais difíceis, os mais rendáveis e os menos rendáveis. Porque é isso que faz diferença. Não adianta a gente disciplinar as pessoas porque por causa dos seus adultérios de forma tão rígida, que matar, roubar é algo tão grave e ao mesmo tempo não tratar o ódio por certos tipos de pessoas. Nós vivemos a essa época da política viver nessa dualidade, os vermelhos e os azuis, os 13 e os 38. A gente tem que cuidar de como nós olhamos os nossos semelhantes, seja ele quem for. Isso é uma das partes mais difíceis que existe na Bíblia. A gente tratar a indiferença por parte de pessoas que a gente julga que merecem a nossa indiferença. Não adianta a gente ter um zelo moral tão alto em certas áreas e em outras faltarem. A gente precisa equilibrar isso. Isso é com relacionamento com essa pessoa, que é Jesus Cristo. E lá em Mateus 5, 43 e 44, ele fala que a gente deve amar os nossos inimigos. A gente não deve odiar os nossos inimigos. Olha que radicalidade. Olha também que proteção que há para nós. E o caminho é a gente orar para os nossos inimigos. Pessoalmente é algo tão difícil orar por algumas pessoas, mas tudo muda quando a gente ora pelas pessoas, que a gente nutre algum tipo de dificuldade de relação. Então, o padrão da nossa vida precisa ser o padrão de Jesus. A vontade nossa precisa estar equivalente também com a vontade de Jesus. Não é meio, não é só o que nós queremos, é tudo. Então esse relacionamento ele começa com Jesus, ele ganha essa continuidade com Jesus, olhando para ele como referência, entendendo que Deus age conosco, nos trata de forma tão íntima e reveladora e extraordinária. E eu quero convidar e convidá-la a você a se colocar diante de Deus. Talvez Deus não vai... Eu tenho certeza que Deus não vai dar tudo que deu para Jesus, através do Espírito Santo. Aqui no mundo, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus parou a natureza. A gente não vai receber tudo isso, mas a gente pode cuidar das pessoas como Jesus cuidou. A gente pode dar valor para as pessoas, assim como Jesus deu valor. E o meu desejo é que o ungido que está no nosso meio, o Espírito que nos leva até Ele, ao ponto que Deus faz morada em nós, esteja hoje nas nossas vidas. O meu desejo é que Ele se faça morada aí com você, que Ele se te surpreenda, que Ele demonstre teu amor para a sua vida, que a Bíblia não seja apenas um livro chato, que os desejos de Jesus não sejam chatos, traga para você medo, incertezas, mas pelo contrário, traga para você muito prazer de praticar. Em tempos de incerteza, de sofrimento, tempos de medo,
Jesus ele vem e nos livra de tudo isso, nos traz coragem, nos revela a esperança que vem dele e a certeza de que seja o que acontecer conosco, existe uma pessoa que tem na sua consciência gravada quem nós somos. E mais do que isso, Ele é Deus. Ele cuida de nós. E Deus lhe abençoe em todo o tempo e a todos, sem deixar ninguém de fora.